O Santos segue no mercado para buscar reforços para a temporada 2023. Após anunciar 3 contratações, além da manutenção de Rodrigo Fernandes e Vinícius Zanocelo, agora o Peixe deve voltar o foco para o meio de campo. O Peixe esteve perto de contratar Edenilson, do Inter, mas não chegou a um acordo com o jogador. Na última semana, o clube resolveu algumas carências do elenco. Na sexta-feira, o Santos acertou a chegada do lateral direito João Lucas, que estava no Cuiabá. Atualmente, o elenco conta apenas com o Natan para a função. Em fim de contrato, Matos deixou o clube e tem acerto encaminhado para retornar ao Atlético Paranaense. Já Auro, que estava emprestado pelo Toronto, não agradou e volta para o time canadense. Outra posição reforçada foi a zaga. Na atual temporada, o Peixe sofreu com lesões no setor e precisou recorrer a alguns jogadores da equipe sub-20 em algumas partidas. Com isso, a equipe foi atrás de Messias, ex-Ceará. O defensor agrega um setor que, hoje, conta com Maicon, Eduardo Bauerman, Alex Nascimento e Luiz Felipe. Titular no sub-20, Derek completa 21 anos em 2023 e ainda será avaliado por Odair Helma. No ataque, o Santos anunciou o colombiano Steven Mendonça. O atacante de 30 anos estava no Ceará e costuma atuar pela ponta esquerda. Veterano, o jogador chega com base na ideia da comissão técnica que busca formar um sistema ofensivo leve, que potencializa o futebol dos garotos Ângelo e Marcos Leonardo. Uma das apostas do Peixe é ter em Mendonça alguém que possa dividir a responsabilidade de artilheiro com Marcos Leonardo. Ele marcou 20 gols em 52 partidas pelo Ceará nesta temporada. Agora, o foco dos dirigentes santistas é o meio campo. O principal alvo era o volante Edenilson, do Internacional. O Peixe chegou a costurar um acordo com o Colorado, mas não conseguiu avançar nas tratativas com o jogador e, por isso, desistiu da contratação. Ele era a prioridade da comissão técnica comandada por Odair Helma nessa janela de transferências e contava, também, com a avó de Paulo Roberto Falcão, coordenador de futebol e também do presidente Adesueta. Sem conseguir trazer Edenilson, o Santos irá ao mercado atrás de um volante com características semelhantes do atleta do Colorado para reforçar o setor. A ideia dos dirigentes santistas é reforçar o meio campo com, pelo menos, 2 jogadores. Outro nome que apareceu no radar do Peixe foi o Meia Miguel, revelado na base do Fluminense que recentemente deixou o Red Bull Bragantino. O jogador está livre no mercado e, caso seja de interesse do Peixe, chegaria sem custo de compra ao clube da Vila Belmiro. Quem está mais perto de fechar com o Santos é o volante Dodge, ex-Fluminense. O Santos encaminhou a contratação do volante Dodge, atualmente no Kashima Reysol, do Japão. O jogador, de 26 anos, foi um pedido do técnico Odair Helma, que trabalhou com ele no Fluminense. No clube japonês, ele fez 58 jogos e marcou um gol. Seu contrato terminaria dia 31 de janeiro de 2024. Dodge foi o quarto jogador mais utilizado por Helma no clube carioca, atrás apenas do goleiro Muriel, do meio-atacante Nenê e do zagueiro Nino. Antes do Fluminense, ele teve passagem pelo Criciúma. Após se destacar pelo Fluminense em 2019 e 2020, o jogador não entrou em acordo para a renovação de contrato. Chegou a ser afastado do elenco no final de 2020 e a diretoria do clube carioca reclamou da postura dos empresários do atleta em nota oficial. Abre aspas, o Fluminense já havia sido alertado, ainda em setembro, de que os empresários do jogador o ofereciam a diversos clubes e ao mesmo tempo em que negociava a permanência do atleta em atitude que não condiz com a ética que se espera de qualquer um que se relacione com o clube. Até o momento, o Santos já acertou as contratações do lateral direito João Lucas, ex-Cuiabá, do zagueiro Messias, ex-Ceará, e do atacante Steven Mendonça, ex-Ceará. Livre no mercado após o fim de seu contrato com o Orlando City, da Major League Soccer, o atacante Alexandre Pato foi oferecido ao Santos na última semana, mas o clube descartou a negociação para a contratação do jogador no momento. O nome chegou a ser levado para o departamento de futebol do Peixe, mas a avaliação interna foi de que o atacante não ajudaria no atual momento santista. 2 clubes do Brasil estão interessados no atacante. Aos 33 anos, Alexandre Pato atuou pelo Orlando City nas 2 últimas temporadas. Ele fez 32 jogos pelo clube e marcou 4 gols. Nos Estados Unidos, ele recebia $250 mil por ano, 1,3 milhões de reais por temporada. Alexandre Pato surgiu como uma grande promessa no Internacional em 2006. Foi campeão mundial de clubes naquela temporada e, no ano seguinte, foi vendido ao Milan, da Itália. Passou também por Corinthians, São Paulo, Chelsea, Villarreal e Tirana. Em meio às chegadas e saídas do Santos nessa janela de transferências, esperava-se a venda do goleiro John, o que ainda não ocorreu. O principal motivo é que os valores ofertados até o momento não agradam a direção do clube. O presidente Adesueta quer cerca de 8 milhões de reais pelo goleiro, pois vê potencial em John para ser titular do Santos no futuro. Sabendo da qualidade, não deve diminuir a quantia. As conversas com o São Paulo foram encerradas, por exemplo, porque este valor não foi atingido. Mas o dinheiro não é o único impedimento. John agrada o técnico Odair Helma, que entende que o Santos precisará ir ao mercado por um substituto caso o goleiro seja mesmo vendido. Neste ano, John segurou a barra e deu conta do recado nos momentos em que João Paulo esteve lesionado.
Quando teve sequência, chamou a atenção pela regularidade e segurança. John já ouviu uma promessa de Andrezueta que seria negociado. O presidente sabe que a vontade do goleiro é sair para tentar a titularidade em outro clube. O acordo apalavrado é que, no caso de uma oferta que benéfica também para o Santos, a negociação seria facilitada. Até o momento, isso não aconteceu. Quem tenta vetar a liberação é o Dair, que entende o quanto o João ajudaria em uma possível ausência de João Paulo. Além do São Paulo, negociação que mais chegou perto de fechar, o Internacional também demonstrou interesse no goleiro. Vinícius Anocelo terminou a atual temporada em baixa por decisão do interino Orlando Ribeiro, mas está em alta no mercado. O meio-campista do Santos recebeu propostas de sondagem de clubes do Brasil e também do exterior nas últimas semanas. Dentre os interessados, o Internacional é quem mais insiste. O Colorado esteve na briga por Zanocelo antes mesmo da chegada ao Peixe e gostaria de contar com o jogador de 21 anos em 2023. Bahia, Botafogo, Red Bull Bragantino, Palmeiras e Corinthians também buscaram informações nos últimos meses. O Palmeiras, por exemplo, fez proposta oficial no meio do ano, antes da 7ª partida do Campeonato Brasileiro. Bahia, Botafogo e Bragantino sinalizaram com ofertas nos últimos dias. O Santos, porém, mostrou resistência até agora. O Peixe comprou Vinícius Anocelo por cerca de 11 milhões de reais em 15 parcelas e já recebeu proposta para lucrar o dobro, mas optou por segurar o jovem atleta. O Internacional assinou com proposta em dinheiro e abatimento de uma dívida que envolve Eduardo Sacha e Leandro Damião. Os clubes também conversam sobre possibilidade de troca com Edenilson. Nenhuma das possibilidades avançou até agora. O técnico Odair Helma quer contar com Vinícius Anocelo, mas a concorrência será grande na próxima temporada. Além dos atuais nomes como Sandro e Camacho, o Santos busca outros 2 meio-campistas no mercado e já ouviu não por Diego Pituca e Jean Lucas. Edenilson segue no radar. Vinícius Anocelo chegou ao Santos em junho de 2021 e demorou um pouco a ganhar chances, mas se tornou titular com Fábio Carille e manteve o status sob o comando de Marcelo Fernandes, Fabian Bustos e Lisca. Zanocelo era o atleta com mais minutos em campos quando Orlando Ribeiro, do Sub-20, assumiu o Peixe para substituir Lisca. Com Orlando, o meio-campista também começou como titular, mas perdeu espaço subitamente. O camisa 25 do Santos virou reserva e depois acabou afastado dos treinamentos. Ele treinava com os garotos da base ou os que não estavam nos planos, como Bruno Oliveira. Mesmo assim, sempre esteve no banco de reservas. A situação de Vinícius Anocelo virou um mistério no clube. Membros da diretoria e outros funcionários entendem que ele oscilou, mas não a ponto de ser escanteado. Questionado pelo All Sports à época, o presidente Andrezueta disse que não pode se envolver em decisões técnicas. O mercado também estranhou a saída de Zanocelo do time titular do Santos. Ele é bem avaliado por vários analistas de desempenho e de mercado do Brasil, está sempre no top 10 de performance positiva do Peixe e fez 5 gols em 2022, mais que qualquer outro meio-campista do elenco. Essa falta de oportunidades na reta final do ano fez o staff de Vinícius Anocelo pensar que o Peixe não compraria o atleta, mas o acordo com o Ferroviário foi firmado. Diante desse impasse, Internacional e outros clubes procuraram o volante. Zanocelo está insatisfeito no Santos pelo que considera um tratamento desigual da diretoria em relação a outros atletas e pelo afastamento dos treinamentos. O jovem, porém, deixa a definição de seu futuro com o staff e procura curtir as férias após seu casamento. Nos últimos dias, a diretoria do Santos buscou informações no mercado sobre o meia Miguel, revelado na base do Fluminense e que recentemente deixou o Red Bull Bragantino. O jogador está livre no mercado e, caso seja interesse do Peixe, chegaria sem custo de compra ao clube da Vila Belmiro. O jovem meio-campista de 19 anos apareceu como uma promessa da base do Fluminense e na adolescência assinou um contrato com multa rescisória no valor de 50 milhões de euros. Em 2019, aos 16 anos, fez sua estreia como profissional pelo tricolor das Laranjeiras, mas não se firmou no clube. 2 anos mais tarde, depois de uma série de problemas de ordem trabalhista com o Fluminense, o garoto conseguiu sua liberação na justiça e assinou com o Red Bull Bragantino, que venceu a concorrência de outros interessados. Em 2 temporadas no clube do interior de São Paulo, o meia fez 25 jogos, marcou 2 gols e deu 2 assistências. Ao fim deste ano, o Red Bull Bragantino informou que não renovaria o contrato e, com isso, Miguel ficou livre no mercado. Ciente que pode ter uma oportunidade de mercado, o Santos abriu conversa com o atleta e consultou condições de contrato. Neste momento, não há proposta na mesa.